A Embaixada dos Estados Unidos na Venezuela orienta que qualquer americano que esteja no país deve procurar abrigo imediatamente e deixar a Venezuela assim que for seguro. A gente segue acompanhando ao longo de toda a madrugada o ataque militar conduzido pelos Estados Unidos em Caracas. Os americanos atingiram a base de Tiuna, que é uma das principais bases militares da Venezuela, que fica em Caracas. Isso que aconteceu, ataque que aconteceu nessa madrugada. Agora há pouco a gente teve o posicionamento de alguns senadores do Partido Republicano, que é o partido de Donald Trump, inclusive criticando a ação que foi conduzida pelo governo dos Estados Unidos. O senador Mike Lee, que é do Partido Republicano, ele que é do estado de Utah, foi às redes sociais, foi ao X, o antigo Twitter, fazendo uma crítica a esse tipo de ataque. Qual é a situação que a gente tem por lá? No mês de dezembro, o Donald Trump chegou a classificar o regime venezuelano, o regime de Nicolás Maduro, como uma organização terrorista. Pela Constituição americana, a Casa Branca, que é o poder executivo, não pode, por exemplo, declarar guerra a um país. Isso só poderia ser feito pelo poder legislativo. Mas com essa declaração classificando o governo da Venezuela como uma organização terrorista, o executivo poderia declarar guerra. Os Estados Unidos não fizeram uma declaração formal de guerra, mas conduziram esse ataque ao longo da madrugada. E até agora a gente não tem, por exemplo, um balanço do número de feridos, a quantidade de pessoas mortas, eventualmente, e nem quais são as nacionalidades, se são só venezuelanos que estão por lá. Inclusive, a nossa equipe já entrou em contato com Itamaraty para buscar um posicionamento, entender quantos brasileiros hoje vivem na Venezuela, qual que é a situação por lá. E claro que a gente segue de olho nesse assunto. E principalmente quais vão ser as repercussões internacionais, o que acontece daqui para frente depois desse ataque, qual foi o tamanho desse ataque. Eles atingiram uma base militar, mas a gente não tem as informações, número de pessoas mortas, prédios destruídos, se tem civis envolvidos nessa situação. Os Estados Unidos já vem fechando o cerco contra a Venezuela há alguns meses, desde o mês de agosto, quando os Estados Unidos começaram a enviar navios militares ali para a costa de Caracas, depois partiram para uma outra ação de começar a cercar também navios petroleiros que estariam saindo da Venezuela para ir para outros países ou circulando, sempre com o acordo de que esses navios seriam de organizações narcoterroristas, narcotraficantes, com o argumento de combater o tráfico de drogas. E agora teve essa incursão por terra, como já era esperado, como já era meio que especulado há bastante tempo. A gente segue de olho nesse assunto para entender o que acontece por lá, qual é a justificativa para esse ataque, e com a informação que o presidente Donald Trump deu há pouco, afirmando que Nicolás Maduro e a esposa dele foram capturados e retirados do país. A gente também não sabe se o Nicolás Maduro está vivo depois dessa ação, se ele foi retirado com vida da Venezuela e para onde foi levado, se foi para os Estados Unidos ou para algum tipo de base militar, alguma base militar, quem sabe, no oceano.